Você sabe por que uma oração subordinada substantiva apositiva recebe esse nome? Olá, eu sou o Darriê e esse vídeo está sendo feito especialmente para você, Micael, que me perguntou outro dia em um dos meus vídeos por que a oração subordinada substantiva apositiva recebe esse nome. Então, vamos lá. O que é que uma expressão precisa ter para que ela possa ser chamada de oração? Cara, ela tem que ter ou verbo ou locução verbal. Por quê? Oração é a expressão que apresenta verbo ou locução verbal e cada verbo ou locução vai contar pra gente que ali existe uma oração. Tudo bem? Então o primeiro passo a gente já viu, é a oração porque tem verbo ou locução verbal. Segunda informação, o que é que uma oração precisa fazer para que ela seja chamada de subordinada? Cara, se você tem namorada ou se você tem esposa, você sabe muito bem o que é ser subordinado. Ser subordinado é ter de obedecer. Então, para que uma oração seja chamada de subordinada, ela deve prestar uma função sintática para uma outra oração. Ou seja, uma oração subordinada é aquela que desempenha uma função sintática para outra. Essa outra vai ser chamada de principal. E essa função sintática pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, aposto, agente da passiva, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Todas essas funções sintáticas que eu acabei de falar para você, elas podem ser representadas por uma oração. E quando são representadas por uma oração, essa oração é chamada de subordinada. Então ela é uma oração porque ela tem verbo ou locução verbal, ela é subordinada porque ela trabalha como termo de uma outra oração. Exatamente. E quando a gente encontra uma oração que é subordinada por desempenhar um termo para uma outra oração, ela vai se comportar ou como um substantivo, e vai ser uma oração subordinada substantiva, ou como um adjetivo, e ela vai ser uma oração subordinada adjetiva, ou ela ainda vai se comportar como um advérbio, e ela vai ser, nesse caso, uma oração subordinada adverbial. Neste caso de agora, eu vou mostrar para você, agora, a partir de um exemplo, por que a oração subordinada substantiva que atua como aposto, ou seja, a apositiva, por que é mesmo que ela é chamada de substantiva? Então, vamos para o exemplo. Eu tenho um objetivo, sua aprovação. Nesse trecho aqui, eu tenho somente uma oração. Ó, macete, se deram para você uma expressão, um período, e pediram para você analisar se existe ali oração coordenada, oração subordinada, quem que é a oração principal, a primeira coisa que você vai fazer, meu querido, é sublinhar verbo ou locução verbal, porque você já sabe que cada verbo ou locução vai indicar que ele existe uma oração. O trecho que a gente tem aqui, ó, é eu tenho um objetivo. Encontramos aqui o verbo ter. Mais algum verbo? Não. Então eu tenho somente uma oração. Vamos fazer uma análise rápida. Ó. Eu tenho um objetivo, dois pontos, sua aprovação. A expressão sua aprovação que apareceu aqui, ela apareceu depois de dois pontos e contou pra gente e explicou pra gente qual é o objetivo que a gente tem, que eu tenho. Sim, então só para você saber, aposto explicativo é a expressão que explica um nome que normalmente aparece antes dele e o aposto explicativo vai aparecer normalmente depois de dois pontos, entre vírgulas ou depois de um travessão. Exatamente como aconteceu aqui, ó. Sua aprovação. Explicou pra gente qual é o objetivo? Explicou. Apareceu depois de dois pontos? Sim. Então sua aprovação é um bom exemplo de um aposto explicativo. Percebam que a palavra mais importante deste aposto explicativo é o substantivo aprovação, que é o nome dado à ação de ser aprovado em alguma coisa. Então, espero que você tenha percebido que é absolutamente comum que um aposto explicativo seja representado por um substantivo, o que leva a gente a deduzir que a função sintática de aposto, ela é uma função substantiva. Firmeza? Então agora vamos para a oração que eu vou colocar no lugar deste aposto explicativo.
Ok, o que era só uma oração, agora eu transformei em duas. Ó, acompanha o raciocínio aqui. Encontramos o verbo ter, encontramos a locução verbal, seja aprovado. Então, nós temos duas orações. Vamos separar as orações aqui nesses dois pontos. Eu quero que você perceba que a sua aprovação do exemplo anterior foi substituída por toda uma expressão, que agora é que você seja aprovado, e essa é a oração número 2. Eu tenho um objetivo, esta é a oração número 1. Então, se liga, a oração 2 tomou o lugar da palavra, da expressão sua aprovação que era aposto, e passou a fazer exatamente a mesma coisa que o aposto explicativo fazia. Então veja, que você seja aprovado, que é uma oração, continuou explicando para nós qual é o objetivo, o que me leva a dizer que também é um aposto explicativo. Ok? Ok, então agora vamos sintetizar tudo que a gente viu até agora sobre por que a oração subordinada, substantiva, positiva recebe essa nomenclatura. Que você seja aprovado. Teve verbo? Teve locução verbal. Se teve locução verbal, eu vou contar como sendo uma oração. A oração número 2 trabalhou como aposto explicativo da palavra objetivo, que faz parte da oração número 1. Sim, se a oração 2 trabalhou como termo, nesse caso aposto explicativo da oração 1, esta é uma oração subordinada. Enquanto a oração número 1, que contratou a oração 2 para trabalhar para ela, vai ser chamada de oração principal. Tudo bem? Então, ó, que você seja aprovado é uma oração porque tem locução verbal, é subordinada porque essa oração desempenha uma função sintática para outra, e agora eu vou te dizer que ela é substantiva. Porque se eu fosse pegar a oração que você seja aprovado e substituir por uma expressão que não fosse uma oração, a palavra mais importante da expressão seria aprovação, que é um substantivo. Ou seja, essa oração se comporta como um substantivo, tem espírito de substantivo. Se eu mandasse ela embora e trouxesse uma palavra para ocupar o lugar dessa oração, essa palavra seria um substantivo. Por isso ela é uma oração subordinada substantiva, que neste caso aqui atuou como aposto explicativo de uma outra oração? Sim, então ela é uma oração subordinada substantiva apositiva. Michael, espero que esse vídeo tenha sanado a sua dúvida, que você agora consiga entender por que uma oração subordinada substantiva apositiva recebe esse nome. E se você ainda tiver alguma dúvida e quiser me perguntar, vai ser uma satisfação responder tanto para você, Michael, bem como para você que não é o Michael que está acompanhando a essa aula. Querido, um grande abraço, fique com Deus e não se esqueça, abra o caderno e vem para o YouTube.